pessoas, e aí, tudo em paz? Bacana, aqui é Carlinhos Veiga. Hoje é quarta-feira e hoje é dia da gente trabalhar, né, da gente turbinar no nosso ouvido harmônico. Então eu escolhi algumas progressões aqui no campo harmônico menor que são interessantes para a gente trabalhar e para a gente perceber. Para você que quer desenvolver mais essa questão do campo harmônico, das progressões harmônicas do campo harmônico, eu convido você a participar da lista do Telegram, certo? Que também tem um dia da semana que a gente trabalha uma progressão, né? A gente faz uma enquete com uma progressão harmônica. Tem um dia também que é desenvolvendo o ouvido harmônico, que eu pego uma música, falo da progressão harmônica daquela música e coloco o link para as pessoas assistirem o arranjo, né? Então, a lista do Telegram, para você se inscrever, tá o link aí na descrição do vídeo, então participe que é interessante também. Eu quero falar um pouco agora sobre o campo harmônico menor. O campo harmônico menor, ele tem algumas possibilidades de harmonização que são bem interessantes e que derivam das escalas menores. A gente sabe, a gente tem a escala menor primitiva, ou natural, a gente tem a escala menor harmônica e a gente tem a escala menor melódica. Então, na harmônica e na melódica a gente pode colocar algumas alterações ali, é claro que isso acaba influenciando o campo harmônico, né? Os acordes que a gente vai montar na hora de harmonizar alguma coisa. Eu vou trabalhar aqui com o Lá menor, esse aqui é o nosso Lá menor, e o que acontece é o seguinte: se eu estou trabalhando com a escala menor harmônica, aliás, vou começar pela primitiva. Se eu estou começando pela escala menor primitiva ou natural, o que acontece é o seguinte: eu tenho o meu primeiro grau, um acorde menor, meu quarto grau, um acorde menor, e o meu quinto grau, um acorde menor. E depois, quando eu quero resolver, eu volto aqui para o meu acorde menor. Então repara, 1, 4, 5, 1, certo? Tem muita música que usa esse tipo de progressão aqui, mas isso aqui tem um caráter muito mais modal do que um caráter tonal, certo? Então, por exemplo, 1, 4, 5, certo? Jorge Benjor tem algumas músicas que utilizam essa progressão, né? Ele usa o quinto grau menor no campo harmônico menor, certo? Mas isso aqui não tem a força tonal que tem, por exemplo, isso aqui. Primeiro grau menor, quarto grau menor, quinto grau maior e primeiro grau menor. Carlinhos, por que você diz que aí tem uma força maior nesse quinto grau maior? Porque quando a gente coloca o quinto grau maior, o que a gente está criando? A gente está colocando uma alteração no sétimo grau para transformar o sétimo grau em sensível. Ou seja, o sétimo grau agora passa a ficar meio tom abaixo da tônica. E pelo fato dele estar meio tom abaixo da tônica, ele ganha uma força, imagine assim, uma força gravitacional, digamos assim, mais forte para voltar para a tônica, certo? Então, ó. Percebe? Enquanto que no campo harmônico menor, usando a escala menor primitiva, olha o que acontecia. Aqui é a subtônica, ou seja, o sétimo grau da escala menor primitiva, e ele voltando para a tônica, é isso aqui. Com a alteração da escala menor harmônica, ou seja, a gente eleva o sétimo grau em um semitom, a gente está transformando o quinto grau num acorde maior, ou seja, a sensível agora passa a acontecer e vem para cá. Então, nosso encadeamento 1, 4, 5 passa a ter esse som. Certo? Existe também 1,5 milhão de músicas que usam isso aqui, certo? 1 menor, 4 menor,
Agora repara uma coisa, naturalmente esse 5 maior, ele não aparece no campo harmônico menor, nem quer dizer que sempre ele vai aparecer. O que eu quero chamar a atenção é o seguinte, essa alteração no sétimo grau para a escala menor harmônica, a gente usa quando ela é necessária, certo? Quando você tem essa intenção de transformar aquele quinto grau ali num acorde maior, tá? Porque eu vejo muita gente ensinando que no campo harmônico que tem da escala menor harmônica, o terceiro grau vai ser um acorde aumentado, ok? Se você mantiver aquilo ali sempre, aquela alteração no sétimo grau, mas isso não é o que sempre acontece, tá? Não é o que sempre acontece. Por exemplo, progressão também muito comum do campo harmônico menor é o ciclo das quintas. Então repara, ó. Estou aqui no meu primeiro grau, certo? Acorde menor, Lá menor. Depois eu vou para o meu quarto grau, aqui é o Ré menor. Depois Sol maior, sétimo grau. Dó maior, terceiro grau. Fá maior, sexto grau. Si diminuto, não é isso? Segundo grau. E agora sim eu quero usar o meu acorde maior do quinto grau. Aí somente nessa hora eu coloco a minha sensível, a minha alteração no sétimo grau. 4, 7, 3, 6, 2, 5 maior. Então, nessa sequência toda, apenas no quinto grau, foi que eu usei a minha alteração ali na sensível, tá? Ou seja, não é uma coisa obrigatória, não é uma coisa, por exemplo, que apareça na armadura. Não. A armadura de Lá menor é a mesma armadura de Dó maior, ou seja, zero alteração. Eventualmente aparece o Sol sustenido, certo? Ou seja, você não poderia dizer que na armadura de Lá menor você tem um Sol sustenido ali. Isso não cabe, isso não procede, tá? Uma outra progressão interessante da gente perceber no campo harmônico menor é a seguinte, a gente trabalha aqui, eu vou fazer 1, 4, 5, o 5 eu vou usar maior, e depois eu vou fazer um napolitano na primeira inversão, 5, 1, certo? Porque a gente vai ver que o baixo, quando a gente usa o acorde napolitano, né, na primeira inversão, o baixo também vai para o quarto grau, como se estivesse trabalhando 1, 4, 5, 1. Mas o acorde é diferente, a sonoridade muda. Então presta atenção. Primeiro grau, menor, Lá menor, Ré menor, quarto grau, Mi maior com sétima, quinto grau com sétima, Lá menor, primeiro grau. Agora eu vou usar o napolitano, então. Primeiro grau, Lá menor, ou napolitano, que bonito, certo? Já já eu falo, explico o napolitano. Depois eu venho pra cá, meu quinto grau com a sétima e volto pra cá. O baixo que eu fiz nas duas vezes foi esse aqui. Certo? O baixo ele está trabalhando dessa forma. 1, 4, 5, 1. Agora eu vou tocar 1, 4, 5, 1, os acordes do 1, 4, 5, 1. 1, 4, 5, 1. Essa é a sonoridade. Agora eu vou trabalhar 1, primeira inversão do napolitano, 5, 1. Então, ó. O que é o acorde napolitano? O acorde napolitano ele aparece normalmente no campo harmônico menor e ele acontece da seguinte maneira: você pega o segundo grau, certo? Do campo harmônico que você está trabalhando, no caso aqui da gente, o campo harmônico de Lá menor, e você rebaixa a fundamental do segundo grau em um semitom. Antes eu estava, portanto, com Si diminuto. Se eu rebaixo a fundamental, ou seja, se eu rebaixo o Si em um semitom, eu passo a ter
um si bemol maior, certo? Mas aí esse é o acorde napolitano. Então se eu estou em lá menor, o acorde napolitano vai ser um si bemol maior, ou seja, um acorde maior que está um semitom acima da minha fundamental, da minha tônica, ok. Mas normalmente ele aparece na primeira inversão, então o baixo dele vai ser quem? Vai ser o Ré. Quem é o Ré no campo harmônico de Lá menor? Quarto grau. Olha a matemática da música aí, que coisa linda, velho. Então, ó. 1, 4, 5, 1. Napolitano, ou seja, um si bemol maior com o Ré no baixo, a terça no baixo. Certo? Quinto grau e primeiro grau. É lindo, né? Então, recapitulando, eu fiz Lá menor, Ré menor, Mi menor, Lá menor. 1, 4, 5, 1, tudo menor. Mas isso tem um aspecto modal demais. O 5, quando ele não é um acorde maior, ele tem muito mais a característica modal. O que acontece? Vem a alteração da escala menor harmônica. Então, 1, 4, transformei a subtônica em sensível, elevei o sétimo grau em um semitom, deixei o acorde do quinto grau maior. Aqui a gente tem uma força tonal, aqui eu estou numa tonalidade menor, certo? 1, 4, 5 maior, aqui eu estou com a sétima também, e 1. Aí eu mostrei também o napolitano, 1, certo? O napolitano na primeira inversão, que é como ele normalmente aparece, quinto grau e primeiro grau. O napolitano é, portanto, o segundo grau, e você pega a fundamental desse segundo grau e rebaixa um semitom. No segundo grau de Lá menor, a gente tem o quê? Um Si diminuto. Estou falando de tríade, certo? Se eu rebaixo a fundamental, eu vou ter um Si bemol maior. Eu uso o napolitano na primeira inversão normalmente. Então o baixo funciona 1, 4, 5, 1. Só que o acorde que vai funcionar vai ser 1, ai, toquei errado, 1, N6, 5, 1. E eu mostrei também uma progressão que é muito usada e que comprova que a alteração da sensível, ela só precisa aparecer de vez em quando, ela não precisa aparecer sempre. Como foi que eu mostrei isso? Ciclo das quintas, né? Ciclo das quartas, ciclo das quintas, que no campo harmônico menor é muito usado. Então, ó, 1, 4, 7, 3, 6, 2, 5 maior, 1, certo? Aí tudo foi quinta descendente, quinta descendente, quinta descendente. Ou então, se você quer pensar em quartas, quartas ascendentes, beleza? Fazer rapidinho aqui uma divulgação dos meus cursos do Hotmart. Tem curso de intervalo, tem curso de teoria musical. São cursos para você comprar no Hotmart, mas aqui nos tutoriais em música tem mais de 600 vídeos explicando tudo aí, tá? Os links para Hotmart, lista exclusiva, estão todos aqui na descrição, se você quiser conhecer, na descrição do vídeo. E é isso, dia de quarta-feira aqui é assim que funciona. No vídeo de amanhã a gente vai fazer aquele velho e bom ditado de intervalos que coloca muito para pensar, certo? Você vai ouvir a primeira nota e vai ver qual é a primeira nota, vai ter que calcular qual é a segunda nota e escrever a segunda nota. Mas isso é amanhã, toda quinta-feira. Forte abraço, até a próxima, não para de ouvir nem para de pensar.